Você me contou antes que ficou cerca de 9 anos sem falar nem com a sua mãe, Mais ou nem menos com seu isso. pai. Sim. Mais ou Por menos aí. isso. E foi nessa época que você ganhou um título da NBA. Você também ganhou uma medalha de ouro olímpica nesse período. Isso foi antes. O ouro olímpico foi em 2012. Então foi antes. Ali você ainda falava com eles. Sim. Mas depois disso, você parou de falar com eles. Sim, foi mais ou menos na época dos playoffs de 2016 e das finais. E, sabe, dinâmica familiar é uma coisa cheia de camadas, multifacetada e muito difícil. Quer dizer, até do lado da família do meu pai, isso é bem documentado, tanto entre os Love quanto entre os Wilson. Dentro desse universo do rock and roll, e em tudo o que o Brian Wilson e o Mike Love, meu tio, já falaram longamente, inclusive em memórias e autobiografias, dá pra ver que existe muito trauma ali. Existe uma profundidade emocional muito grande ali. E os próprios Wilson levaram isso para outros níveis, assim como os Love. E o meu tio fez um trabalho incrível navegando o rock and roll e todo esse ambiente, mas ele pratica muito meditação transcendental há, sei lá, uns 60 anos. Ele é um dos pioneiros nisso e se saiu muito bem. Mas ainda assim, acho que o meu pai também absorveu muita coisa disso. E houve momentos em que a casa era um campo minado. Você não sabia se ia ter gritaria, se alguma coisa física ia acontecer, ou se seriam portas batendo, berros, aquele clima de tensão o tempo todo. Em que momento você sentiu que precisava colocar um limite e dizer: eu preciso me afastar? Como isso surgiu dentro de você até chegar ao ponto de pensar: chega, isso não está saudável para mim nesta fase da vida? Sim, acho que, da minha parte, isso veio da necessidade de olhar para mim mesmo e entender que eu também precisava crescer. E às vezes, quando as coisas não fecham, ou melhor, não batem, você precisa começar a tirar em vez de somar. E eu pensei que, naquele caso, manter o meu círculo pequeno, muitas vezes eu até digo, menos amigos, menos problemas. E no meu caso, acabou sendo a minha família. Mas, por outro lado, isso me levou a muitos momentos importantes de me encontrar, de me sentir bem sendo quem eu sou, e de passar por um processo que, no fim da vida do meu pai, em abril do ano passado, acabou virando um momento muito bonito de... E claro, nem tudo estava resolvido, e havia coisas que a gente simplesmente decidiu deixar de lado e dizer, vamos focar no que foi bom. Porque, obviamente, duas coisas, ou até muitas coisas, podem ser possíveis e verdadeiras ao mesmo tempo. Eu até falei sobre isso com o Dr. Conte. Tipo, eu não recebi tudo de que precisava, mas também tive uma infância muito boa e recebi o que precisava, ao mesmo tempo. Sim. Então foi incrível. Meu pai teria completado 77 anos no dia 9 de abril. Eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã escolhemos celebrá-lo. E houve reconciliação, houve perdão no final de tudo. E ele era o cara que eu enxergava como meu herói quando eu era criança. E foi ele quem colocou a bola de basquete na minha mão. Mas ele era perfeito? Eu fui um filho perfeito? Não. A nossa relação era perfeita? Não. E eu precisava desse tempo para me encontrar e para enxergar tanto o lado bom quanto o lado ruim de tudo isso. Mas isso também me permitiu, na vida pessoal, ser um pai melhor, tanto a partir dos acertos dele, quanto ainda mais dos erros. Sim. A mesma coisa aconteceu com a minha carreira, quando eu a olho através da vida e da carreira dele. E acho que isso também vale para a satisfação e o senso de realização de forma geral. Então, no fim de tudo, ele me ensinou muita coisa. Provavelmente, ele foi o meu maior professor. Qual foi a maior lição que ele te ensinou? No lado positivo, no lado que te fortaleceu e talvez no lado que você não gostou tanto do que não fazer? Falando de basquete, porque eu sempre digo que foi aí que ele teve a maior influência sobre mim, ele me ensinou como encarar o jogo e também essa vontade agressiva de ir para cima. Porque hoje o esporte virou quase coisa de clube, né? Se você pode pagar treinador, preparador físico, circuito de viagens, todas essas coisas que a gente não tinha condição de pagar. Certo. Ele me colocou num lugar mental muito específico. Eu não tinha linguagem para expressar o que sentia, mas ele canalizou toda aquela raiva e intensidade, me ensinando a jogar, através da cabeça dele e também dos fracassos dele. Ele era muito aberto e admitia muita coisa sobre si mesmo. Ele sabia que não tinha trabalhado duro o suficiente. Ele era um espírito livre,
Estava jogando nos Lakers e depois, quer dizer, jogando talvez seja até força de expressão. E no verão, saía em turnê com os Beach Boys. Então ele não existia. Estava vivendo o sonho, né? Ele estava vivendo o sonho. Mas a carreira dele durou pouco, menos de 5 anos. E eu acho que, quando ele olhava para mim, às vezes eu acabava recebendo dureza e até um lado feio dele, porque provavelmente ele me via e pensava: eu não quero que meu filho fracasse. Mesmo ele tendo chegado lá, de certa forma, não queria que eu terminasse como ele. Queria que eu tivesse uma carreira longa, fosse atrás do jogo, colocasse o trabalho e tivesse iniciativa própria. Uau! E enquanto ele era mais livre, fazia tudo do jeito dele, no ritmo dele, ele queria que eu fosse diferente. Então, nesse sentido, ele me ensinou uma coisa diferente. E também acho que, por outro lado, o outro lado, quer dizer, teve coisa boa e ruim, porque agora nós temos filhas. E a minha irmã é a caçula dos 3. Então eu tenho um irmão mais velho, o Colin, e uma irmã mais nova, a Emily, e ele era muito carinhoso com ela, Que legal. né? Então ele também me ensinou isso, e ao mesmo tempo, me ensinou a não ser como ele foi com o meu irmão, principalmente. Meu irmão, aliás, se parece muito com ele, exatamente como o meu pai era quando nasceu e foi crescendo. Então eu penso, isso provavelmente devia ser difícil para ele. E eu, por outro lado, era o ponto fora da curva. O que mais teve resultado. E meio que o filho dourado, o jogador número 1 do país, o menino que teoricamente precisava ser protegido. E embora em alguns momentos ele não tenha feito isso, em outros, ele era o cara que comprava a briga por mim, se colocava na minha frente, me defendia. Uau! Então, de novo, existe dualidade nas duas coisas. Existe um equilíbrio aí. Porque é verdade que eu recebi o que precisava, mas ao mesmo tempo também não recebi. Sim. E como foi que vocês começaram a se reaproximar antes da morte dele? Ele ficou doente. Sim, ficou muito doente. Teve câncer e... Enfim. Sabe? Como eu já tinha comentado, e mencionei isso rapidamente no começo, o arrependimento está muito ligado à inação. Eu não queria chegar ao fim da vida dele, e depois ao fim da minha, com esse arrependimento. Nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo, eu queria carregar a sensação de não ter tido algumas daquelas conversas e de não ter perdoado. Seria como beber o meu próprio veneno, né? Sim. Então ter algum tipo de reconciliação no fim da vida dele. E você conseguiu viver Sim, isso? isso aconteceu mais ou menos nos últimos 16 meses de vida dele, talvez 16 a 18 meses. Depois ele foi para cuidar dos paliativos nas últimas 6 semanas. E aí, como eu disse, no fim de abril do ano passado, ele faleceu. Nossa, Sim, então já faz quase um ano. Como você está se sentindo um ano depois da morte dele? ainda confuso. O ano passado foi, pessoalmente para mim, foi um dos anos mais difíceis, se não o mais difícil da minha vida, porque eu tive que ver a perna dele ser amputada. Chega um ponto em que... Não lembro agora os números exatos, mas quando alguém quebra o quadril depois dos 75, ou talvez até dos 70 anos, aí você tem uma Uma janela de alguns meses. Acho que talvez 6 meses, ou um ano. E ele tinha quebrado o quadril, então isso também acelerou o processo. Por causa disso, ele precisou fazer 2 cirurgias em um Nossa, que intervalo horror. de 4 dias. E isso foi no fim de outubro e começo de novembro do ano passado. E aí as coisas foram piorando aos poucos, porque ficou claro que ele nunca mais sairia da cama do hospital. Então, nós o levamos para casa. E nos cuidados paliativos, foi quando minha mãe se mostrou um verdadeiro anjo. Eu não sei de onde ela tirou força física e emocional para conseguir cuidar dele de verdade. Ela foi enfermeira a vida inteira, e sinceramente, depois disso, eu passei a enxergá-la de um jeito completamente diferente, porque ela manteve meu pai vivo por tanto tempo e ficou disponível para ele 24 horas por dia. Foi algo inacreditável. Aquilo sim é constância. É Sim. absurdo. Meu Deus. Já ouvi muita gente dizer que o homem só vira homem de verdade depois que perde o pai e depois que tem filhos. Isso, sim. Eu perdi o meu pai há 4 anos. Você perdeu o seu há 1 ano. E nós dois agora temos filhos pequenos. Certo. Você sente que isso é verdade de alguma forma? Que agora, depois de perder o seu pai e também sendo pai, você sente que está entrando mais nesse lugar de homem? Com certeza. Ainda mais porque isso tudo ainda é muito novo para você. Ter filhas. Só 6 Você meses. está nisso há 6 meses, né? E com gêmeas, então vieram 2 de uma vez. Sim. Eu, por outro lado, tenho uma filha de 2 anos e meio e outra de 1 ano.
E eu acho que isso mudou completamente a minha perspectiva. E dizem mesmo que ter filhas deixa a gente mais sensível. É engraçado porque eu vejo uma reportagem, já que o noticiário é sempre tão leve, né? Ou então assisto a um filme que... E acho que isso, eu não sei o que as pessoas diriam, nem se existe ciência ou dado por trás disso, mas espero que signifique que eu tenho mais inteligência emocional. Porque desde que tive filhas, eu fiquei muito mais emotivo, muito mais sensível. Estou mais suave por causa disso. E eu passei a enxergar tudo por outra lente quando vejo histórias, não só de conflito familiar, mas de perda também, e filmes com uma carga emocional mais pesada, com dificuldades dentro da família. Esse tipo de coisa me atinge de um jeito muito diferente, agora que tenho filhos, e também depois da perda do meu pai. Mas também, olhando para o lado bom e ruim da minha relação com o meu pai, tudo isso me ensinou muito sobre o tipo de pai que eu quero ser, de uma forma muito profunda. Então, sou extremamente grato por isso e escolho celebrar tudo por essa ótica. O que eu entendi é que, em nossos corpos físicos, somos seres de 5 sentidos. Mas quando não temos mais nossos corpos, somos, na verdade, seres multissensoriais. Foi assim que me senti.